as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Bom dia a todos e todas. Com alegria nós acolhemos todos vocês na nossa casa, família de Miramês, né? Que todos nós agora, inicialmente, deixando os celulares desligados ou silenciados, né? Vamos centrar aqui para a gente acolher a mensagem do Cristo hoje, através do nosso expositor, que todos nós possamos serenar os nossos pensamentos, acalmar nossos sentimentos, para que possamos sintonizar com o alto naquilo que cada um veio buscar hoje na casa, mas também oferecer, não é mesmo? Então, nós vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos. Isso, sentir a presença da espiritualidade amiga, de todos os trabalhadores do plano espiritual que estão aqui conosco, nosso mentor Miramês. Agradecendo ao Mestre Jesus por essa abençoada oportunidade da vida e de todas as lições que ela nos traz para aprendermos a amar. E que aqui, vibrando, possamos doar o melhor de nós em favor de todos os trabalhos e que possamos nos colocar assim para Jesus, para que possa fecundar os nossos melhores sentimentos, nos renovando na alegria, na confiança, para seguir com o Mestre. Que nosso palestrante também possa ser inspirado, intuído, conectados com a força maior que é o amor. E assim, nós vos agradecemos, ó Pai. Nós vamos chamar então nosso irmão Mendes, que vai falar para nós sobre jugo leve, preces e caridade. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para esse estudo, do Evangelho de Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa fraternidade. Espero que a gente possa estudar aqui juntos e sair com um pouquinho de entendimento, de reflexão, reflexão para o nosso dia a dia, reflexão para a nossa semana. Então, o jugo leve, o fardo leve e o jugo suave. Nós fomos criados como espíritos individualizados, que a gente a nossa evolução, ela vem passando pelos reinos da natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o animal. E quando a nossa essência, nessa viagem evolutiva, chega no reino nominal, Deus nos dá uma inteligência, nos dá uma razão, nos mostra, nos dá um entendimento, nos permite agirmos por nossa própria conta, ou seja, nos dá o livre-arbítrio, mas muito importante, ele nos dá uma consciência, e essa consciência traz em si as leis divinas, as leis de Deus. E desde os antigos, da época lá de Moisés, Deus vem mandando para a humanidade os pequenos lembretes de que essas leis divinas
que são leis imutáveis, que são leis justas, que são leis de todo o universo. A mesma lei aqui da Terra, para nós, humanidade da Terra, é lá para a humanidade de Júpiter, de Netuno, de outros planetas, de outros mundos, de outras Via Lácteas. A lei é uma só. Ela é imutável, é justa, e por isso ela vem sendo lembrada. Deus vem mandando os lembretes para nós. Desde aquela época lá dos antigos, Moisés recebeu a primeira revelação lá de Deus, quando recebeu as leis, essas leis que nós entendemos como os 10 mandamentos, né? Que ele compilou essas leis e as classificou em 10 leis. As 3 primeiras nos mostrando a necessidade do louvor ao nosso Pai Maior, do respeito, do amor ao nosso Pai Maior, e as outras leis seguintes envolvendo o nosso próximo, a lei do amor ao próximo. Então, desde muito, essas leis vêm sendo nos lembradas, vêm os profetas, cada um deles trazendo lembretes dessa lei, para que a gente possa ter um caminho, o caminho reservado ao nosso destino, que é voltar para junto do Pai. Seria muito fácil se Deus nos criasse já perfeitos. Ele poderia ter feito isso, nos criava perfeitos, nós já estaríamos lá nos mundos celestes, junto dele, mas não existiria nada aqui embaixo, para que pudesse existir esse trabalho de evolução, de aprendizado. Não existiria. Não teríamos mérito nenhum se já fôssemos criados perfeitos. Qual seria o nosso mérito? Eu não teria me esforçado para aprender a amar, para aprender a respeitar, para aprender a sempre selecionar o bem do mal, para poder exercer o meu livre-arbítrio, demonstrando a minha maturidade espiritual. Eu não teria essas oportunidades, porque eu já teria sido criado perfeito. Então, Deus nos criou simples e ignorante e vem mandando, colocou essas leis na nossa consciência e vem mandando lembretes ao longo do tempo, todo esse tempo, para que nós não nos esquecêssemos dessa lei. Mas, infelizmente, também, o mundo material, com as suas energias materialistas, com seus atrativos, tem uma força muito poderosa sobre nós também. E nós, muitas vezes, a gente esquece essa lei. E muitas vezes a gente vira as costas para ela, a gente não esquece, mas também abandona essa lei. Não quer saber dela, porque é mais prazeroso caminhar para o lado contrário. Então, essa é uma natureza nossa, de espíritos que fomos criados simples, sem saber nada, e estamos crescendo e aprendendo na nossa caminhada. Então, as atrações vão nos trazendo as vontades, né? A gente vem caminhando, a matéria nos leva para lá, nos leva para cá, e a gente, muitas vezes, prefere seguir a lei da matéria do que a lei divina. Mas, como nós temos o livre-arbítrio, Deus sempre nos respeita para que nós tomemos a nossa decisão, mas somos responsabilizados por ela. Então, toda vez que eu causo uma desarmonia na lei universal, eu tenho que resgatar essa harmonia, eu tenho que consertar esse erro cometido. E muitas vezes esse resgate é doloroso. Algumas vezes nós temos a oportunidade de resgatar pelo amor, de resgatar pela caridade, pelo o caminho correto, mas a maioria das vezes esses resgates vêm pela dor. A dor que nos faz com que a gente volte atrás nas nossas pretensões, nas nossas ideias e procure essa lei divina. Como o filho pródigo, que saiu pelo mundo gastando
toda a herança que recebeu do pai, e quando não tinha mais nada o que fazer, não tinha nem onde ficar, nem o que comer, ele lembrou do pai. E assim acontece conosco. Nós lembramos de Deus no momento da aflição. E quando lembramos dele, a gente descobre que ele não nos abandonou. Mas nós é que viramos as costas e fomos no caminho errado, no caminho contrário. Então, quando a gente volta para ele, ele já está lá nos esperando. Então, essa lei, ela vem desde lá dos tempos remotos, sendo transmitida a nós como lembretes, para que a gente caminhe nesse rumo certo. Então veio essa lei, Moisés recebeu essa lei lá no Monte Sinai, e a primeira lei, a lei do amor ao Pai, e onde Jesus vem se apresentar à humanidade. Jesus não, Deus vem se apresentar à humanidade, desculpe. Quando Deus diz, eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus único, sou um Deus zeloso, sou um Deus de paz, sou um Deus que puno aqueles que me contrariam na terceira e quarta geração, mas uso de misericórdia para aqueles que seguem a minha lei até 1000 anos. Na Bíblia, o 1000 anos a gente entende como eterno, eternamente. Então, se eu sigo o caminho correto, Deus está comigo eternamente. Mas se eu vou ferir essa lei, eu serei punido na terceira e quarta geração. Então, é a primeira lei. E o que é a terceira e quarta geração? A terceira e quarta geração somos nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Por que ele não disse na segunda ou na primeira geração? Porque a primeira geração e a segunda geração, eu não posso ser filho de mim mesmo. Então, na terceira geração, eu já estou reencarnando. Eu deixo o mundo aqui numa desencarnação, tenho lá o meu neto, e é muito possível que eu possa voltar como filho do meu neto, eu mesmo. Então eu posso ser punido na terceira geração, que quem está sendo punido sou eu mesmo. Porque ninguém paga a dívida do outro. Ninguém sofre pelo outro. Nós sofremos as dores que nós mesmos causamos, reflexo das nossas atitudes. Então, aqueles momentos em que eu estou ferindo a lei divina, criando desarmonias na natureza, seja de qualquer tipo de desarmonia na minha vida, eu estou criando uma dívida com Deus, que será cobrada de mim em algum momento da minha vida. Porque nós somos espíritos eternos. Então, em algum momento, quando Deus achar que eu já estou amadurecido o suficiente para compreender o pagamento que eu tenho que fazer na lei, Ele manda essa conta para mim. E aí eu vou saber que estou resgatando um débito que eu criei no passado. Não que alguém criou e eu estou pagando por ele, mas eu mesmo criei. E aí vem Jesus, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, ou os profetas, mas dar cumprimento a essa lei. Então, quando ele diz isso, quer dizer que ele veio trazer uma nova forma de entendimento dessa lei. Ele não veio modificar. Porque quando Moisés recebeu a lei divina, os 10 mandamentos, ele criou algumas leis civis, algumas leis que fizessem com que a humanidade daquela época, que era muito mais bárbara do que civilizada, pudesse acompanhar essa lei, pudesse viver de acordo com ela. Então tinha a lei civil, aquela lei que punia.
Então é uma lei, a época de Moisés era uma época da justiça. Então se você ferisse a lei divina, você seria punido, teria o direito de ser castigado. Então ele pregou aquele Deus que castigava, aquele Deus que impiedoso. E Jesus veio exatamente desmistificar isso. Ele veio trazer que Deus é um Pai bondoso, que Deus, nosso Pai, Ele quer a nossa felicidade, e Deus não quer que a gente sofra, apesar de que o sofrimento faz parte da sua própria lei. O sofrimento faz parte da lei de causa e efeito. Então, Jesus veio transformar esses 10 mandamentos, essas 10 leis, em apenas 2 leis. Quando ele diz que o fardo com ele é suave, porque ele transformou 10 mandamentos de lei em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Pai, glorificar Deus como Pai bondoso, como Pai zeloso, demonstrar o nosso respeito a esse Pai, demonstrar a nossa fidelidade. A fé é fidelidade, fidelidade às suas leis, fidelidade a tudo aquilo que Ele nos dá a vida, que está sempre disposto a nos estender a mão a qualquer momento. Essa é a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí, essa amar ao próximo como a ti mesmo é uma lei que resgata as outras 7 leis dos 10 mandamentos. Porque tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos, se você amar o próximo como a si mesmo, estará cumprindo aquelas outras leis. Então ficou mais fácil o entendimento. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu não quero que aconteça ao outro o que eu não quero que aconteça comigo. Eu desejo ao outro tudo aquilo de bom que eu desejo para mim. Então esse é o caminho. Amar a Deus e amar ao próximo. E aí, esse amar ao próximo, Jesus veio nos trazer a lei do amor. Então a justiça de Moisés vai aos poucos sendo substituída pelo amor, pela caridade. Foi o que Jesus veio nos mostrar. Que essa lei divina, ela tem um caminho mais suave para que nós possamos trilhá-la, que é o caminho do amor e da caridade. E aí o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade. E que caridade é essa? Como é essa caridade? Jesus veio nos pregar esse caminho. Como ele entendia essa caridade? Caridade é dar uma esmola? Caridade é dar um prato de comida àquele que está aqui nos pede? Jesus vem dizendo. A caridade, ela se resume em 3 itens importantes na nossa vida: a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Essas três virtudes caracterizam a verdadeira caridade. E a doutrina espírita vem trazendo isso como nosso lema, que fora da caridade não há salvação. Então a caridade se resume basicamente no 2º mandamento da lei de Deus. Porque benevolência para com todos, para com o nosso irmão. A benevolência, aquele momento em que nós nos colocamos no lugar do nosso irmão, procurando compreender a sua situação, compreender o que ele realmente é como espírito, como irmão, sem julgar se ele é ruim, se ele é perverso, mas colocarmos no lugar dele e procurar entender por que ele é ruim, por que ele está agindo dessa forma. Não seria por ignorância, por desconhecimento desse pai, que muitas vezes ele ainda não foi apresentado a ele, e portanto ele age dessa forma, egoísta, orgulhoso,
criminoso até nas suas atitudes, em desconhecimento da lei, em desconhecimento do Pai bondoso que tem. Então esse é ser benevolente, não é julgá-lo, porque nós devemos ir contra e julgar as atitudes e não o agente causador. A benevolência nos mostra que devemos estar no lugar dele. Vamos tentar entender por que ele fez isso. Será que se ele tivesse tido talvez uma infância com amor, com carinho, com ensinamentos, ele estaria nesse caminho? Será que se tivesse alguém que tivesse mais paciência com ele poderia estar numa situação melhor? Será que a culpa realmente é dele? Ou ele é só o reflexo de uma forma de tratamento ou de uma forma de vida que vem tendo até então? Então isso é ser benevolente. Isso é o primeiro item da caridade. Então, se nós passarmos a olhar o nosso irmão como o irmão em Deus que é, como o irmão que merece o nosso carinho, o nosso amor, a nossa caridade, sem julgá-lo, sem colocá-lo no patamar de inimigo público número 1, talvez a gente consiga conviver melhor com ele e com todos aqueles que nos rodeiam, sem fazer esse julgamento, sem agredi-lo nas suas intimidades, constrangi-lo. Talvez melhorasse a relação de toda a humanidade nossa de uns com os outros. E aí vem a indulgência. Se nós passarmos a ser benevolentes, tentar entender aquele irmão, nós vamos ser indulgentes, porque a indulgência é aquela virtude que não expõe, aquela virtude que respeita a intimidade, aquela virtude que nos mostra que o erro a gente tem que combater, mas não precisa de ser divulgado. O erro já é ruim por si só, não merece divulgação. Então nós não vamos pegar aquele irmão que nos fez alguma coisa ruim, que a gente observa que tem atitudes contrárias ao bom senso e a essa própria lei divina, e expor às outras pessoas, constrangir a pessoa. Vamos conversar com esse irmão, mostrar o engano, a ilusão que ele está vivendo. Só com ele em particular, não precisa de ser colocado em evidência. Eu não preciso de dizer para as outras pessoas, aquele irmão ali, aquele fulano ali, ele é assim, assado, ele faz isso, aquilo, cuidado com ele, não sei o quê. Não há necessidade disso. Mas eu posso chegar para ele e mostrar, meu irmão, isso aqui é um caminho errado, é um caminho que você não deve trilhar, você está desrespeitando o seu próximo, você está criando no seu futuro sofrimento. Então, assim, ter um direcionamento mais caridoso para com aquele irmão. Não divulgar seus defeitos, não mostrar para as pessoas, não colocá-lo em evidência como pessoa ruim, pessoa não grata, né? Não devemos fazer isso. Isso é indulgência. E se nós conseguirmos ser benevolentes, se nós conseguirmos ser indulgentes, o perdão sai quase que de graça. Porque perdoar é uma coisa difícil, a gente sabe disso, perdoar uma ofensa. Mas se nós já somos benevolentes, se nós já somos indulgentes, já fica fácil perdoar. Porque eu me coloco no lugar, eu vejo que aquele irmão passou por situações difíceis na vida, não teve ninguém que o ensinou o bom caminho. O mal que ele me fez, ou o agravo que ele tenha feito a mim, vai ter um peso bem menorzinho. E eu vou conseguir perdoá-lo, sem muita dificuldade. Agora, perdoar não é perdoar da boca para fora, dizer eu perdoo.
está perdoado, não quero ver sua cara mais, você vai embora. Então. Não é por aí. É perdoar do fundo do coração. Porque tudo isso, todas essas virtudes, elas têm que sair de dentro do coração. Ela não é simplesmente da boca para fora. Nós temos que ter certeza de que é a nossa vontade mesmo. É aquilo que eu sinto. Eu sinto que aquele irmão, infelizmente, age dessa forma, mas ele passou por situações, não que justifiquem o ato, as atitudes dele, mas que pelo menos explicam. Então eu tenho que ser mais brando, mais suave na minha atitude. Corrigir o erro, sim, mas perdoar o irmão. Aquele que cometeu o erro é o nosso irmão. Então, o perdão é uma coisa tão importante, porque o perdão é um grilhão pesado, é um grilhão que nos prende ao sofrimento. Por isso, ela talvez seja uma das virtudes mais importantes que tem na nossa vida. É a virtude que mais agrada a Deus. Porque se eu não perdoo, eu sou escravo desse sofrimento. Se uma pessoa me faz alguma coisa que me causa, que eu fico com aquilo, com aquela raiva, com aquele ódio, com sentimento contra aquela pessoa que me fez algum agravo, e eu não perdoo, eternamente eu vou ficar escravo desse processo. Eu vou sofrer sempre de novo. Toda vez que eu encontrar essa pessoa, eu sofro. Eu vou recordar o processo, aquilo que ela me fez, e vou sofrer as consequências novamente. Vou sofrer aquela situação de angústia, de pesar, aquele peso no coração, aquela adrenalina que estou derramando. De novo. Se eu ouvir falar o nome da pessoa, eu sinto mal. Se eu estiver andando em qualquer lugar que eu veja aquela pessoa, eu tenho que sair do caminho, eu tenho que sair fora, porque eu não posso passar nem perto, eu sinto mal. Então eu sou escravo, eu não sou livre, eu sou escravo do sofrimento, que é uma coisa que não justifica. Ser escravo da dor. Mas se eu perdoo do fundo do coração, procuro dar a essa pessoa, ser benevolente, indulgente, dar a ela oportunidades que talvez ela nem ainda esteja preparada para receber, mas eu vou dar a ela essa oportunidade de não ser julgada, de não ser condenada, de transitar normalmente, livremente entre as pessoas, sem problema, da minha parte. Então, eu já penso dessa forma, eu não fico lembrando do agravo que sofri. Pois não? Gomes, essa questão do perdão, eu fico lembrando muito do Marcelinho, porque é muito trabalhoso. Sim. Né? Por quê que eu falo? Às vezes, a gente pode pensar assim, uma pessoa tira a vida do seu ente querido, de um pai, de um filho, de um ente querido. Como é que você vai trabalhar isso com perdão? Você sabendo que o cara tirou a vida do seu pai, do seu filho, é muito trabalhoso, né? Porque, fala assim, a gente perdoa, mas a gente não tem que viver abraçado com ele. Quando a gente perdoa, quando tem aquele sentimento que quando você vê o outro, você não sente nada, mas isso não quer dizer que você tem que ficar abraçado com ele, você tem que conviver com ele. Então esse lance do perdão, ele é muito trabalhoso. Como você mesmo falou, é um dos momentos que a gente tem que mais trabalhar nesse sentido. Porque é complicado você saber que você perdeu o seu ente querido por causa de uma outra pessoa. Como é que você vai perdoar uma pessoa dessa? Entendeu? Sim, é isso mesmo. Você perdoar não quer dizer que você tenha que levar a pessoa para dentro da sua casa. Você não precisa de estar numa relação próxima com essa pessoa. Simplesmente ela não te
trazer constrangimento mais. Você vê, você já esqueceu o problema, você deixou para lá, acabou, como se ela não tivesse acontecido nada. Porque é difícil realmente você perdoar. Mas, como eu disse, essas virtudes, elas vêm numa sequência mais ou menos lógica, que vai nos trazendo esse trabalhão que é exatamente porque eu tenho que adquirir essas outras virtudes também. As outras virtudes apoiadoras. Eu preciso, por exemplo, né, como nós estamos falando aqui, ser benevolente. Eu vou procurar entender as causas espirituais, as causas reais do fato. Procurar pensar que nós devemos punir ou ir contra, lutar contra o erro em si, o ato em si, não com a pessoa. E também procurar compreender esse Pai bondoso que nós temos, que o julgamento, essa lei, olho por olho, dente por dente, esse julgamento, o castigo merecido, é Deus que é responsável por isso. Ele sabe como tratar cada um de nós. Ele sabe que esse irmão que tirou a vida do outro, apesar de todas as circunstâncias que possam estar envolvendo, ele vai ter que ressarcir esse débito dele. E se nós confiarmos no Pai como o Pai bondoso que é, nós vamos deixar na mão dele. Nós vamos deixar por conta dele que ele, no momento oportuno, ele vai cobrar essa dívida desse irmão. E esse irmão vai ter que resgatar isso. Talvez numa forma até mais dolorosa do que a gente está passando. Então, a fé, a confiança no Pai é importante também para essas horas. Por isso que o jugo é leve e o fardo é suave com Jesus. Porque nós estamos, quando acontece um fato, nós já estamos preparados espiritualmente para poder administrar esse fato. Com o conhecimento, com a fé em Deus, a fé no Pai. Então nós não vamos nos fazer de julgador nem de carrasco de ninguém, porque nós vamos confiar que o Pai, no momento certo, vai fazer o papel que ele tem que ele faz. Aquela pessoa vai ter que resgatar o seu débito no momento certo. E nós não vamos ficar presos a esse fato. Porque se eu ficar preso ao fato, ficar preso à raiva, ao desejo de vingança, eu não vou ter minha vida livre também, porque eu tenho uma vida para seguir. O meu caminho está traçado, eu tenho que caminhar, eu tenho que evoluir. Eu não posso ficar preso a uma situação. Porque eu fico preso, às vezes, comprometendo várias encarnações, quando eu já podia estar lá na frente. Então por isso nós temos que ter essa confiança no Pai. Por isso nós temos que entender essa leveza do jugo. O jugo que Jesus traz para nós, que é o seguimento e a compreensão dessa lei, que está dentro de nós. É trabalhoso, mas está em nossas mãos. Porque, como Jesus mesmo também já disse, Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Quando Ele coloca o fardo no nosso ombro, Ele sabe que nós vamos dar conta dele e vamos sair vitoriosos. Então, esse jugo leve, esse fardo suave, é exatamente essa compreensão. É o seguimento dessa lei. E a única coisa que nós temos que fazer para que a gente se sinta, tenha um caminhar suave, tenha uma caminhada mais leve, tenha momentos de felicidade. Porque nós estamos num mundo onde, infelizmente, ainda o mal prevalece. Infelizmente, ainda nós estamos envolvidos na ilusão da matéria, o mundo material. Ele nos traz a ilusão de que o importante é isso aqui que nós estamos vivendo. Que o importante é a minha conta bancária que está lá rendendo juros. Que o importante é que eu tenho uma conquista material
que chama atenção, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho carros. E isso a gente dá mais importância. E não ao fato de que eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que confia no Pai, sou uma pessoa temente a Deus. Temente não é porque Deus é ruim, mas é porque eu respeito. É como nossos pais. Eu, quando era criança, meu pai só olhava para mim, eu já sabia o que ele queria. Então, é assim que nós temos que saber. Deus, é só olhar para Ele que nós entendemos o que Ele quer de nós. E como é que nós olhamos para Deus, como é que nós temos essa conversa fraterna com Ele, através da prece, através da oração. Então, Deus tem os seus emissários, né, os benfeitores do plano maior, que estão a trabalho dele, a serviço de Deus, para nos ajudar. Então, nossa caminhada é para um dia nós vamos ser um desses emissários. Mas nós precisamos de acreditar, ter confiança e perseverança nas nossas atitudes, disciplina. Então, assim, por isso é trabalhoso, porque ele exige de nós uma série de situações, uma série de atitudes que são muitas vezes difíceis da gente tomar realmente. A perseverança é uma coisa que, se nós não tivermos, a gente não caminha. Nós não saímos do lugar se nós não formos perseverantes. Porque a situação não se resolve assim, simplesmente eu acredito, simplesmente eu creio e a coisa vai funcionar. Não, eu tenho que trabalhar. Se eu acredito e se eu creio, eu tenho que demonstrar isso trabalhando, acreditando, saindo do lugar, dando os passos necessários para poder vencer. E às vezes eu estou preso realmente, muitas vezes um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, um sentimento de... Eu me sinto inferiorizado, eu me sinto diferente das pessoas, mas tudo isso está em mim mesmo. Deus não me acha diferente de ninguém. Ele me criou igual a todos, Ele nos criou igual. Então, se eu acho que eu sou diferente, eu não sou, não. Eu estou achando isso. Para Deus eu sou igualzinho. Não tem diferença. Então eu tenho que bater o pé mesmo. Eu sou igual a todo mundo. Se todo mundo consegue caminhar, eu tenho que caminhar também. Eu consigo andar. Vou atrás, vou fazer, né? É difícil, vou vencer as dificuldades. Quais são as dificuldades que eu tenho de sair daqui e chegar ali? Eu tenho essas cadeiras que estão aqui na minha frente, eu tenho a mesa ali. Então vou procurar, vou afastar as cadeiras, mas uma hora eu vou conseguir o caminho e chego lá. Perseverança. Confiança de que Ele está nos olhando, nos assistindo. Os emissários desse nosso Pai estão do nosso lado. Nós temos um anjo de guarda que, desde que nós reencarnamos, ele veio junto conosco. Ele se propôs a viver junto conosco a nossa vida inteira para nos ajudar, para nos orientar. E nós precisamos de falar com Ele. Nós precisamos de vê-lo, porque a gente nem lembra. Quem é que lembra que tem um anjo de guarda sempre nos acompanhando? Ninguém lembra. Nós não lembramos dele. E ele é um espírito superior que tem uma missão que ele assumiu com o Pai de nos acompanhar na nossa vida, de nos levar em segurança, nos dando as orientações, as sugestões de bom proceder. E a gente muitas vezes ouve a ilusão. Houve as sensações da matéria, o chamamento da porta larga. A porta larga que é atrativa. É mais fácil, a gente só chega e passa. Mas a porta estreita, ela é mais difícil, porque nós temos que nos despojar dessas coisas todas. De tudo aquilo que não é importante, nós temos que despojar daquilo. Desapegar das coisas materiais. Não é viver sem a matéria, claro que não, porque nós somos no mundo material, mas nós temos que não nos apegar. Deus nos dá
e tira também quando ele achar necessário. Então, quando ele tira, nós temos que confiar que ele tirou, porque está na hora de eu passar a dificuldade. Está na hora de eu aprender o outro lado. O que adianta eu aprender, caminhar numa vida uma vida cheia de poder, cheia de riqueza, sem conhecer o outro lado? Que espírito, quando eu tiver que me transportar para uma categoria de espírito superior, de espírito mais evoluído, eu vou ser, se eu não conhecer o outro lado? Um espírito superior, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, porque ele já viveu os dois lados da moeda. Ele já viveu o poder e a riqueza, mas ele talvez a custa de sofrimentos também, a administrar isso, a utilizar o talento que Deus deu a ele em benefício de todos, para o bem. Então ele aprendeu a administrar o poder e a riqueza, mas ele aprendeu também a viver na pobreza, na necessidade, na fome, porque apesar de que ele também tem as suas dificuldades de aceitação, ele teve, porque todos nós temos momentos em que nós perguntamos por que eu estou passando por isso, porque a nossa fé é vacilante ainda, mas ele aprendeu a confiar no Pai e aprendeu os detalhes dessa vida de sofrimento, como passar por ela, que aprendizado tirou dela. Ele aprendeu tudo isso. Então, por isso ele é um espírito superior. Ele já viveu todas as situações, sabe administrar todas elas e sabe nos ajudar. Então, esse espírito superior aceita uma missão lá no plano espiritual de nos acompanhar na nossa vida, de caminhar conosco para nos dar as intuições, porque ele sabe das coisas. E nós muitas vezes não o ouvimos. Algumas vezes a gente faz uma prece para conversar com o nosso anjo de guarda, à noite, na hora de dormir, de manhã cedo ao acordar, agradecendo mais um dia de vida, que eu podia ter desencarnado à noite e não ver um novo dia, mas eu acordei e vi o sol claro lá, bonito, lá do lado de fora. Então, assim, momento de agradecer esse anjo que está do nosso lado, o trabalho que ele tem conosco, pedir a Jesus para abençoá-lo cada vez mais. A gente esquece muitas vezes dessa situação. Por isso o nosso fardo fica pesado. Porque a ajuda que nós temos, a gente não consegue ver, a gente vira as costas para ela e ele pesa. Mas quando nós estamos em contato mental, espiritual, conversando com esse nosso amigo espiritual que nos acompanha, conversando diretamente com Deus, porque Deus não é aquele administrador que fecha a porta e tem uma secretária lá que para conversar com ele tem que falar com a secretária, não. Deus está lá em cima, lá com a porta aberta, para que nós possamos conversar com ele a qualquer momento. E não precisamos de ser erudito para conversar com Deus, não. Nós conversamos com Deus na nossa linguagem, do jeito que nós quisermos. Mas essa conversa, ela tem que sair do fundo do nosso coração. Essa conversa tem que ser autêntica. Eu tenho que conversar com ele, colocar para ele tudo aquilo que eu sinto, o que eu acho que eu estou passando, o porquê. Ele vai me esclarecer. Ele não deixa de me dar a resposta. Se eu procurar com paciência e com fé, eu encontro a resposta logo após a prece. Eu vou sair de casa e vou, de repente, achar uma resposta bem na minha frente daquilo que eu estou querendo saber. Às vezes também a gente pede e ele não nos atende. Aí você vai e diz, oh Deus, aí, passado muito tempo, aquilo que você tinha pedido acontece. Por quê? Porque Deus sabe a hora e o momento daquilo. Você talvez era imaturo
para receber aquilo. E mais tarde você. Às vezes você fala assim, puxa vida, se eu tivesse recebido naquela época, talvez eu não viveria, talvez eu não daria certo para mim. Sim. Então se deu certo na hora certa, sabe certo, na hora certinha, nos dá. Já perdeu o nosso. Sim, isso mesmo. E tira também. Então Deus nos dá aquilo que Ele sabe que é bom para nós. Ele dá aquilo que não vai me fazer mal, que não vai me prejudicar. Tudo aquilo que eu pedi para Ele, que for bom para mim, Ele vai me dar. Mas Ele dá da forma dele, não é do jeito que eu quero receber também. Eu tenho que achar essa resposta, porque vem por caminhos que às vezes eu nem imagino. Às vezes vem por caminhos que parece que não é uma resposta divina. Às vezes, para Ele me dar uma coisa, Ele me tira outra. Porque Ele tira também no momento certo. Eu posso estar com alguns talentos, alguns atributos que Ele me deu e que eu estou utilizando mal, que está cada vez me prejudicando na minha vida espiritual. Então Ele tira. Quando eu menos esperar, eu fico sem esse talento, eu fico sem essa dádiva. Isso por meu próprio bem. Mas eu revolto contra Ele, eu viro as costas. Deus, por que você fez isso comigo? Eu não mereço isso, eu queria estar assim, assim assado. Mas Ele sabe o que Ele está fazendo. É para o meu próprio bem. Ele tira um filho nosso, para o nosso próprio bem e para o bem do filho. Quando nós perdemos um ente querido, a gente revolta contra Deus, e muitas vezes esse ente que volta para a prata espiritual voltou no momento certo. Voltou porque estava previsto já isso. Porque esse irmão, ele veio para cumprir uma missão, e uma vez cumprida essa missão, ele não precisa ficar aqui. E nós nos revoltamos contra Deus, porque nós somos egoístas ainda. Nós queremos que esse irmão fique sofrendo aqui conosco até o fim da nossa vida. Mas não queremos que ele pare de sofrer e volta para o plano, para a vida real, onde ele não vai ter o sofrimento que nós passamos aqui. É uma forma de sermos egoístas e de não confiar no Pai, porque nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, Ele, exatamente todas as coisas que nos acontecem, Ele está sabendo e está administrando isso. É para o nosso crescimento, é para a nossa caminhada, e é para o crescimento do outro também. Eu estava vendo, inclusive, sobre isso, um filme ontem, eu esqueci o nome dele, que uma mãe estava questionando, como é que é? Uma mãe que tinha um filho adotivo, que amava muito esse filho adotivo, mas que não disse para ele que ele era adotado. Aí, quando ele estava lá com uns 17 anos, mais ou menos, ela contou para ele que ele era adotado. E ele ficou querendo conhecer a nova mãe dele, e que queria, e saiu de casa. E a mãe dele estava desesperada, a mãe adotiva. Por que meu filho, que Deus é esse que eu fiz tudo da melhor maneira possível, tirou o meu filho de casa e tal. E esse filho, ela prometeu para ele que ia descobrir a mãe dele. Você vai encontrar sua mãe, eu vou ajudar você a encontrar sua mãe, para ver se ele dava uma melhorada. Ele deu uma acalmada, mas alguns dias depois ele sofreu um acidente e morreu. Ele tinha saído de casa e morreu. E ela ficou desesperada. E aí foi um rapaz lá, um pregador lá, dizendo de Deus, dessa bondade divina, e
ela veio e questionou: por que você está dizendo dessa bondade divina? E esse Deus que tirou o meu filho, que levou o meu filho antes da hora, que eu não tive a oportunidade de demonstrar para ele que o amor que eu tenho por ele morreu cedo, 17, 18 anos, e aí totalmente descontrolada. Aí o pastor, né, a pessoa que estava falando lá, recebeu a intuição. Disse para ela: minha filha, abraçou ela, até chorou com ela. Seu filho morreu, foi embora, para que você pudesse cumprir a sua promessa. Ele foi encontrar com a mãe dele, que já estava desencarnada. Ela já desencarnou há 1 ano. E você prometeu que ia fazer eles encontrarem. E ele desencarnou e está com ela nesse momento. Encontrou com ela lá no plano espiritual. Uma historinha assim, mas que tudo tem um propósito, para demonstrar que tudo tem um propósito divino. Não é nada por acaso. Então, esse fardo leve, esse jugo suave que Jesus nos fala, é a observância dessa lei, é a fé no nosso Pai, a confiança no Pai que nós temos, Pai bondoso que não nos abandona, que não nos vira as costas, a exemplo do filho pródigo. Mas também esse jugo leve, esse fardo suave, ele é demonstrado até na ciência. A ciência já demonstrou isso. Que quando nós temos momentos de raiva, de situações de agressão, agressivas, a gente está chateado, nosso cérebro está produzindo uma substância que vai pela nossa medula, que traz as dificuldades físicas, cansaço, você fica estressado. Mas quando você está em oração, quando você está conversando com Deus, quando você está paciente, confiante, fazendo a caridade, ajudando alguém, o seu cérebro também produz uma substância que desce pela medula, que traz paz, que traz tranquilidade, que te traz momentos mais tranquilos. Por isso você se sente bem. Por isso que o fardo é mais leve, por causa desse processo também que a nossa glândula pineal, ela produz e nos traz pela medula, através da nossa medula, para o nosso sistema nervoso, trazendo paz, calma, tranquilidade. Então o fardo com Jesus é mais leve, suave, também provado pela ciência, através das boas atitudes, através da oração. Então a gente fazer essa oração é muito importante, que a gente converse com o Pai, converse com o nosso anjo de guarda. É um Espírito Superior que vai estar conosco aqui do nosso lado, toda hora, 24 horas, para cuidar de nós. Ele veio com essa missão e ele nos ajuda em tudo, mas a gente vira as costas. Quando a gente fica com raiva, quando a gente levanta a mão e fecha o punho contra alguém, a gente cria uma barreira entre esse anjo de guarda e nós, um distanciamento vibratório. Por isso que o anjo de guarda também, ele é um espírito superior, mas ele não é tão superior. Porque se ele fosse muito superior, nós não teríamos condições de contactá-lo. Nós não teríamos vibrações, as nossas vibrações não alcançariam. Por isso ele é um espírito superior que tem uma vibração mais próxima da nossa.
para que nós pudéssemos conversar com ele, para que a gente possa senti-lo, ouvir as suas instruções, as suas intuições. Então vamos conversar com o nosso anjo de guarda, rapidinho, do jeito que a gente fala. Não precisa de eu pegar uma prece escrita aqui e ficar lendo aquela prece bonita. Isso não tem sentido para Deus, não. O que tem sentido para Deus é o que sai do nosso coração, é a forma com que eu falo com Ele e a sinceridade com que eu digo as coisas para Ele. E aí eu vou receber a sua resposta imediatamente. É só eu estar sempre com esse sentimento de paz, com essa confiança. Eu vou sair lá de fora de casa, vai acontecer alguma coisa que vai me trazer uma resposta. Quantas vezes acontece isso? Muitas vezes você está lá desempregado. Vou dar um exemplo. Você está desempregado, precisando de ajuda, suas contas estão vencendo. Meu Deus, me ajuda, eu preciso de um emprego e tal. Aí você sai vai na padaria comprar pão. Eu vou lá comprar um pão na padaria, tomar café. Aí você sai assim, cabeça baixa, com seus problemas. A padaria lá na esquina, outro quarteirão. Aí você fala assim, estou até cansado de fazer esse trajeto, eu vou passar por aqui. Aí você dá a volta por cima, assim. Quando você dá a volta por cima, você encontra um amigo seu que tem 10 anos que você não vê. Ô fulano, o que você está fazendo aqui? Eu estou passando aqui. Não, rapaz, foi bom te ver. Estou precisando de uma pessoa para me ajudar lá, não sei aonde, no emprego, na empresa lá. E eu sei o cara ideal, que nós já conhecemos e tal. Você com o emprego arrumado aí. Isso aí é ajuda divina. O seu anjo de guarda te deu a intuição. E deu a intuição para o outro também. Dá uma volta por ali, tal. E eles se encontram. Isso aconteceu comigo também. Eu estava desempregado, há uns 30 anos atrás aí, mais ou menos. Estava desempregado, uns 25 anos. E como é que eu vou fazer? Aí eu tinha uma lojinha de ração lá em cima do Eldorado, dava um dinheirinhozinho para a gente viver, eu e a Fátima. A mixaria, a lojinha pequena, e eu tinha perdido o emprego. E aí o meu filho tinha um currículo, ele estava estudando enfermagem, estava terminando, estava precisando de um estágio de enfermagem. Aí ele pediu para mim, olha, você podia levar esse currículo para mim lá na Santa Casa, que lá na escola de enfermagem, para arrumar um estágio para mim. Eu estava mesmo praticamente desempregado, aí saí, fui lá na Santa Casa. Aí a Santa Casa, a escola de enfermagem, tem um corredor grande do lado do asilo, vai lá no fundo, a escola é lá embaixo, lá no fundo. E do lado da escola tem um prédiozinho que é a TI, a área de informática, que cuida de todos. E eu desci, fui lá na escola de enfermagem, entreguei o currículo lá do meu filho e tal, conversei com a menina lá, e estou voltando, subindo a rampa para ir embora para casa. Aí alguém me chamou, ô Mendes, chamou. Aí eu olhei, é um amigo meu de muito tempo, que trabalhou comigo algumas vezes na área de TI. Eu sou formado em TI. E aí ele chegou e falou assim, a Santa Casa comprou um sistema novo aí, estou precisando de um analista aqui, e foi bom você aparecer aqui, senhor. Você não quer pegar com a gente aqui não? Nós estamos desenvolvendo a nova plataforma aqui da Santa Casa e estamos precisando de gente. E você agora, que você é conhecido, sei que você conhece. Estou desempregado mesmo, olha aí. E aí chamou o gerente dele lá, eu falei, vem cá, isso aqui é o Mendes, tal, me apresentou. Eu falei assim, quer trabalhar? Quero, claro. Então segunda-feira você pode começar. E eu fiquei 20 anos trabalhando na Santa Casa, na área de TI lá. Não é ajuda divina? Eu fui lá só para levar um currículo. E o outro trabalhava lá. Me viu, chamou. Na segunda-feira eu já estava começando a trabalhar. Não precisei de fazer nem entrevista, de prova, de coisa nenhuma, porque eles já me conheciam. Eu só comecei já a trabalhar.
E estou 20 anos agora. Depois, no meio da pandemia, que eu aposentei de lá, que eu saí. Ajuda divina. Eu não estava desesperado, xingando. Estava tranquilo, a mente aberta, fazendo meu trabalhinho na loja de ração lá. Então, é o que eu digo, o jugo é leve e suave quando a gente está tranquilo, está falando com o nosso anjo de guarda, está conversando com Deus, está confiando no Pai. Apesar de tudo, está fazendo a caridade, está fazendo o nosso trabalho, porque o trabalho é o caminho, a gente não pode ficar sem trabalhar. E o trabalho é tudo aquilo que é útil, não precisa de ser um trabalho braçal, é tudo aquilo que eu faço que é útil, mesmo que seja útil para mim mesmo, como instruir, ler, para se estudar, é um trabalho. Nós estamos numa sintonia que a gente vai ouvir o nosso anjo de guarda, a gente vai ouvir o que Jesus nos manda, vai entender a ajuda divina, porque nós estamos abertos a isso. Mas se nós fecharmos dentro de nós mesmos e começar, o vizinho te cumprimenta, você não responde, o outro fala bom dia por quê? E aí a gente realmente, o fardo vai pesar. E a gente vai sentir dificuldade em caminhar com ele. Então, paz e luz para todos nós, que nosso fardo cada vez seja mais leve. Obrigado. Nós agradecemos, Sr. Mendes. E aproveitando aqui, falando sobre anjo de guarda, eu comecei a leitura de um livro chamado Ainda Há Esperança. E o espírito que escreve esse livro é um anjo de guarda. E ele ele mostra as dificuldades de acessar o guardado dele, né, que é o ser humano que ele veio ser guardião. O livro chama-se Ainda Há Esperança. Quem quiser se aprofundar, o livro é muito... Estou no início dele, mas é muito bom pelo início. Gente, nossos recadinhos são rápidos aqui. Estudo para tarefeiros iniciantes, toda segunda-feira, 19h45 às 21h15, aqui na casa, onde se estuda o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a história do Espiritismo. E nós vamos ter um seminário aqui agora também, domingo 15 de setembro, vai ser 14 às 17h30, aqui na casa. Terá um lanche colaborativo. Vocês conhecem o que é lanche colaborativo? É aquele que a gente traz um pedaço de bolo e come 2. É mais ou menos assim. Não é, Pi? Não é assim? E rende, ainda sobra no final. E está pedindo para doar 1 quilo de alimento não perecível. E os nossos recadinhos permanentes evangelização infantil, pré-mocidade, bebês, todas segundas e quartas de 20 às 21 e aos domingos de 9 às 10 horas. Isso é um convite para que a gente possa convencer os nossos filhos a virem, porque eu garanto, meus filhos foram criados aqui na evangelização, e eu garanto para vocês, a tranquilidade que hoje eles adultos me transferem, eu sei que é pelo o Evangelho, o Cristo que eles receberam aqui. Então isso é muito útil para evitar os conflitos. Nós temos a mocidade sábado às 14 horas. Nos estudos, nós temos um estudo sistemático da doutrina espírita chamada ESD. O tema que eu esqueci aqui do seminário em defesa da vida, a eutanásia e o suicídio sob a ótica do amor. Tá? Os palestrantes serão Renato Gomes e Arnaldo Chaves Somavilha. Me perdoem a falha. O ESD é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, dirigido pela União Espírita. Uma introdução sistemática, como se fosse uma universidade, sobre
a doutrina espírita, sábado às 17 horas. Estuda-se o Livro dos Espíritos, obras de André Luiz. Temos o estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos e obras de André Luiz, sexta às 19h45. Nosso coral está aqui todo sábado às 16 horas. Não precisa ser cantor, viu? Pode ser pardal, bem-te-vi, que a gente vai aprender a ser canarinho, né? Então é isso aí. Atendimento fraterno, segundas e quartas às 19 horas. Só dar o nome aqui na recepção. Domingo às 9 horas, dar o nome na recepção, será chamado durante a reunião. Orientação espiritual, toda quarta-feira às 19 horas, dar o nome na recepção e recebe a orientação após a reunião. Visita aos enfermos, quartas-feiras a partir de 14 horas. Aí é só fazer o pedido na recepção. Tem alguém que vocês gostariam que recebesse um grupo para levar um passe, levar uma palavra de conforto, fazer uma leitura, fazer um culto no lar? É só dar o nome na recepção. Temos a orientação também do culto no lar, que é uma permanência, é base da nossa doutrina espírita. Base da nossa doutrina. Temos orientação aqui na recepção, no site, em falar em site. Todas as reuniões aqui são gravadas e vocês podem reassisti-la durante a semana pelo YouTube. Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Tá? Se entrar lá, aproveita para compartilhar, para deixar o joinha, né? Deixar a sua opinião, e pode ser usado como estudo também. Tem uma hora que você está querendo ficar na sua casa quietinho, abre o YouTube lá, vai assistir uma reunião, alivia o coração e a nossa mente. No mais, muito obrigado pela presença de todos. O passe vai começar logo após a prece e vamos agradecer essa oportunidade de termos estado aqui. Pai de infinito amor e bondade, na tua bondade infinita, se conosco na nossa caminhada ainda delirante, difícil, e nos fortaleça para que a gente não tropece mais, para que a gente firme os olhos e o coração em Ti. Jesus amado, seja conosco e muito obrigado pelos ensinamentos que tem nos trago. Nossa Mãe Santíssima, obrigado pela proteção, por esse manto de carinho e compreensão para conosco. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.